Olá, donos de loja de bicicleta, meu nome é Sérgio Costa, estamos aqui no canal Meu Negócio é Bike. Hoje nós vamos falar sobre ponto de equilíbrio, eu já fiz até um vídeo hoje falando sobre isso lá no Instagram, dá uma corrida lá se você ainda não é inscrito, e quem já é inscrito já deve ter visto que o vídeo já foi postado. E agora a gente vai fazer uma coisa com mais profundidade aqui no YouTube, né? É aqui que o conteúdo consegue desembolar um pouco mais. E antes de falar exatamente sobre o tema que nós vamos falar, eu queria falar um motivo pelo qual que eu quis abordar esse tema de ponto de equilíbrio, porque como eu já disse para vocês, se vocês já me acompanham um pouco mais de tempo, eu já tive uma outra loja de bicicleta numa cidade vizinha nossa, e onde eu precisei fechar essa loja de bicicleta exatamente porque eu não tinha uma gestão tão profissional. Eu não conseguia realmente saber em que pé que estava meu negócio, o que, que eu precisava atacar, aonde eu precisava mexer, quais estratégias usar para eu conseguir fazer com que ela não fechasse. E hoje eu trago para vocês, tanto na parte de soluções, de novidades, de coisas para acrescentar ao seu negócio, mas também muito para não deixar acontecer com você o que aconteceu comigo. Né? E teoricamente são coisas até relativamente simples, mas ainda falta no nosso país, no nosso convívio, pessoas falando sobre isso, às vezes direcionado um pouco mais para o ramo que você trabalha. Você vê isso de uma forma muito genérica, que às vezes é difícil você assimilar para o seu negócio, para o seu ramo de fato. E como aqui a gente fala para donos de loja de bicicleta, aqui eu vou falar a sua língua, porque eu vivi isso, eu vivo isso, então vai ser fácil da gente se comunicar. E você também, se tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários. Antes também, queria falar para reforçar, se inscreva aí no canal, coloca as notificações do sininho, todos os youtubers falam isso, mas é por quê? Porque a gente quer que você receba uma notificação que está em um vídeo novo, e aí você vai identificar que esse vídeo novo pode trazer alguma novidade para te ajudar. Esse é o nosso interesse, pelo menos o meu interesse é exatamente esse, tá? Então vamos falar agora sobre ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio nada mais é que a quantidade de vendas que você precisa fazer para você atingir, pelo menos você não ter que nem tirar dinheiro do seu bolso ou buscar algum crédito fora para você arcar com os custos da sua loja daquele mês. Então, basicamente é o seguinte, primeiro de tudo, você precisa identificar qual que é o seu custo fixo, quanto que você precisa de dinheiro, de valor por mês para você manter a sua loja aberta. Então você tem que identificar o que você gasta de funcionários, aluguel, energia. Energia em alguns ramos pode ser variável, mas no ramo de loja de bicicleta pode colocar ele como custo fixo. Internet, que é uma coisa fixa, um valor fixo, e assim vai. Isso aí você vai identificar de acordo com o que você tem aí na sua loja. E aí, depois que você identifica o custo fixo, é muito importante você saber. Vamos pegar uma bicicleta de R$ 1.000, porque bicicleta é uma coisa que a gente mais vende hoje na loja, é bicicleta. Então, vamos pegar uma bicicleta de R$ 1.000 e vamos identificar qual que é a margem de contribuição daquela bicicleta. O que é margem de contribuição? A margem de contribuição nada mais é que você pegar o preço de venda da bicicleta, R$ 1.000. Então, R$ 1.000 é o preço de venda da nossa bicicleta. Desse preço de venda, o que está embutido nesse preço de venda? Está embutido o custo do produto, que você precisa comprar ele no seu fornecedor. Você precisa verificar o imposto que você paga sobre aquele produto, dependendo da região que você está, dependendo do fornecedor que você compra, você vai ter que separar esses impostos que você paga. E, por exemplo, uma comissão também. Então, assim, tudo que possa ser variável de acordo com a venda daquele produto. Então, esse é o custo variável. E a margem de contribuição é você pegar esse preço de venda, R$ 1.000, menos o custo variável. Aqui na minha região, se eu tiver uma bicicleta de R$ 1.000, eu vou ter um custo variável dela de R$ 600. Ó, eu tô até lembrando aqui agora que eu fiz no vídeo do Instagram, depois vou verificar lá, mas eu falei que o custo era 700 e falei que a margem de contribuição era R$ 400. Então não, é R$ 300. Então se eu tiver uma bicicleta de R$ 1.000 e o custo variável dela, o preço dela no fornecedor, os impostos, a comissão que eu pago para o vendedor,
isso me gere um custo de R$600, eu vou ter uma margem de contribuição de R$400, certo? Eu fiz de R$1.000 para ficar mais fácil da gente conseguir fazer isso em porcentagem. Então, se você tem hoje uma bicicleta de R$1.000, você tem um custo variável de R$600, então sua margem de contribuição vai ser R$400. Logo, a margem de contribuição em porcentagem dessa bicicleta é 40%. Deu para captar aí a informação? Então, beleza. Então, nós temos hoje já o custo fixo e a margem de contribuição, certo? Agora, a gente vai pegar esse custo fixo e vai verificar, como está uma maneira muito fácil de fazer, mais fácil de explicar, você vai pegar a calculadora e vai multiplicar. Quantas vezes 400, ou melhor, você vai pegar os R$10.000, que eu não sei de cabeça não, mas eu acho que deve dar mais ou menos 25, mais ou menos, quer ver? Porque eu estou aqui aqui, estou aqui com o meu computador aqui, então vamos lá. Se tiver um pouco rápido aí, é verdade, a gente não está ao vivo, né? Não dá para saber, mas eu vou repassar isso de novo aqui de uma forma mais lenta para vocês conseguirem entender como que é o raciocínio. Então vamos lá. R$10.000 dividido por 400. 25, é isso mesmo. Então, você vai precisar, só para você atingir o ponto de equilíbrio, significa que você vai ter dinheiro suficiente para você pagar o aluguel, os funcionários, a energia, a internet, os custos fixos da sua loja, só para você manter a porta aberta, você vai precisar vender 25 bicicletas. Isso assusta, somente para quem é pequeno, e eu só estou falando de bicicleta, né? É óbvio que você vai ter que fazer isso com todos os seus produtos. Eu estou falando aqui sobre essa bicicleta porque é uma maneira mais simples de te explicar sobre isso, tá? Você pode fazer isso com qualquer produto, né? 1 a 1, por exemplo, é o jeito mais profissional de você fazer, é dessa forma. Então você vai, por exemplo, se você tem, já encontrou seu ponto de equilíbrio, pelo menos você já encontrou o seu custo fixo, você vai começar a perceber na sua loja o que você precisa vender de cada produto para você chegar nesse custo fixo aí de R$10.000. Então, por exemplo, então tá. Então, se eu sei que meu custo fixo é R$10.000, eu vou vender em torno aí de umas 3 ou 4 bicicletas, eu vou ter que vender, não sei, R$5.000, R$6.000 de peças e minha oficina vai ter que dar conta do restante, entendeu? Então, é basicamente nesse sentido. E aí é até bom falar sobre oficina, porque a mão de obra ela é um pouco mais... a gente precisa identificar um pouco melhor sobre essa questão de mão de obra. Porque você precisa identificar quanto que o seu mecânico está produzindo. Você precisa identificar se o que ele faz por dia, pelo menos paga o salário dele, entendeu? Ou então, pelo menos, cubra os custos da sua mecânica. Isso é muito importante você saber, porque se você hoje não tiver com uma elaboração de preço de mão de obra que você consiga pelo menos arcar com os custos daquela mecânica, você está tirando dinheiro da sua loja e colocando para a mecânica. E existe um hábito, eu estou te falando é porque meu pai fazia isso na loja antes de eu entrar, e ele achava que meio que a mecânica, ela tinha que, ela não poderia dar lucro, não é que ela não poderia, mas ele não via necessidade da mecânica dar lucro. Ele vendia a peça e colocava a peça para o cliente sem ter a mão de obra, sendo que você precisa, você tem custos na mecânica, você precisa arcar com esses custos. Vou dar exemplo de uma vez, quando eu já até falei também sobre isso no canal aqui, vocês podem procurar sobre esse assunto lá. Tomar uma água aqui. Onde eu falo sobre bicicletas reformadas, que é um trabalho que eu já faço aqui há mais ou menos uns 3 anos. E essas bicicletas reformadas, no início, eu comecei a pegar elas e desmontar, lixar, pintar, remontar, lubrificando e trocando as peças que eram necessárias. Se eu fosse colocar aqui na planilha, igual eu já fiz, eu consigo destrinchar isso
de questão de peças que eu gastava, até de insumos. Que tipo de insumo que você gasta? Uma lata de tinta, uma lixa, o que mais? Nossa, tem tanta coisa, né? As peças em si que você vai gastar. Beleza. Essas coisas, se eu colocar na ponta do lápis, mais o custo da bicicleta, né? Entendendo, vamos de novo. Se eu tenho uma bicicleta aro 16, onde eu compro ela, vou dar exemplo que eu consigo comprar aqui em torno de R$70, às vezes aquela bem usadinha, né? Então, eu pego aqueles R$70, aí gasto mais ou menos mais uns R$50, R$60 de produtos, né? Insumos, produtos, esse tipo de coisa. Então, aí nós já estamos falando de R$130, certo? Então, eu vendo a bicicleta aro 16 a 290. Se você for olhar por essa ótica, você vai perceber que existe um lucro ali. Mas um problema maior das bicicletas reformadas que eu identifiquei quando eu tinha necessidade de pintar elas era porque a mão de obra que eu gastava para fazer todo esse serviço não valia a pena. Não valia a pena porque eu gastava muito mais do que um dia de serviço por bicicleta. Então, assim, você imagina você ter que pagar o funcionário, ou então você mesmo, né? Porque muitos de nós que somos pequenos e médios, às vezes é você mesmo que é o mecânico ali, é você mesmo que está na frente da sua mecânica, é você que pega para fazer os serviços. Então, você imagina você colocando um custo, né? Você se pagando por um valor de 1 dia e meio, 2 dias de serviço, você tendo esse ganho aí, que na verdade não vai ser mais ganho, vai ser só simplesmente o lucro, né? Não vai ser mais o lucro, vai ser simplesmente você ocupando seu tempo, né? Você vai ocupar seu tempo em coisas que você poderia fazer de uma forma mais produtiva, mas você está gastando esse tempo fazendo bicicletas reformadas, pintando ela, tendo um trabalho muito mais pesado. Mas, por outro lado, só para arrematar essa questão das bicicletas reformadas, onde eu falei que é uma boa opção, se você pega uma bicicleta dessa, que você compra ela de R$70, você só dá uma lavada, pega ali, se a roda tiver muito, né, o centro da roda estiver ruim, você só faz uma lubrificação ali básica, limpa, bem limpinho, e troca cilim, punho, coloca um adesivo, aí vale a pena. Coisa que você consegue fazer isso com meio dia de serviço, ou até menos que isso, você vai gastar bem menos e você pode cobrar o mesmo preço que você cobraria nessa reformada. É óbvio que a aceitação de uma bicicleta dessa, que você só lavou e trocou algumas peças, vai ser menor, mas por outro lado, você pelo menos tem a garantia de que você não está tomando prejuízo, né? Você não está trocando cebola, a famosa frase trocando cebola. Então, tenha em mente que você precisa encontrar esse ponto de equilíbrio da sua loja, porque você precisa dele para você ter estratégias certas dentro do mês, porque a gente tem uma sazonalidade. A sazonalidade é o quê? Você tem os meses que são muito bons, que é os dias das crianças, o Natal que é melhor ainda, você tem o início do ano ali que não é tão ruim, você pega fevereiro, que por causa do carnaval às vezes atrapalha um pouco, mas você tem ali o mês de julho, agosto e setembro, que são meses ruins. Então, nesses meses, você precisa tentar montar uma estratégia para você não passar um aperto, ou pelo menos você ter na sua mão a informação correta da sua loja. Você se prepara antes, você guarda uma grana, você não precisa depender daquele mês para você arcar com os custos da loja daqueles 3 meses, ou você pelo menos se prepara melhor para na hora que você for comprar parcelado no seu fornecedor, então você já sabe que aqueles 3 meses não vai vender o suficiente para atingir seu ponto de equilíbrio, né? Quem atinge, ótimo, né? Na verdade, o certo, inclusive, é você fazer um trabalho de venda onde você minimize, inclusive, esses meses que não são tão bons de venda, você tenha uma venda mais ativa, onde você consegue criar situações que possa te fazer vender mais, principalmente nesses períodos que tem menos vendas, né? Mas a gente está aqui hoje falando sobre essa questão de ponto de equilíbrio, então você ter o ponto de equilíbrio na sua mão, a gestão financeira na sua mão, é de suma importância para você não ser surpreendido num mês que seja ruim, principalmente, tá? Porque no mês bom, ele vai bater o ponto de equilíbrio, vai passar o ponto de equilíbrio, isso se você já tiver pelo menos a noção de preços, né? Você está precificando os seus produtos e serviços de uma forma que pelo menos a margem de contribuição de cada produto consiga arcar com seus custos fixos, que às vezes nem isso a pessoa consegue fazer.
né? Então, imagina a quantidade de problema que ela possa ter se nem no mês bom a margem de contribuição dela consiga atingir o seu ponto de equilíbrio. Ficou claro para todo mundo? Comenta aí nos comentários, coloca aí nos comentários se você ficou com alguma dúvida, eu respondo todos os comentários. Quiser mandar também umas mensagens lá no Instagram, curta o Instagram lá nosso, nos siga, tanto no Instagram, no YouTube. Vocês vão ver que o material nosso aqui é voltado para donos de loja de bicicleta. Aqui o papo vai ser com o seu dia a dia, é o que você vive, é o que eu vivo. Vai ficar muito mais fácil da gente se entender, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.